Se você encontrou aí a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 12, você já abriu aí, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nós vamos ler apenas 3 versículos, o comecinho do capítulo, e eu gostaria que você agora colocasse todo o seu coração no Senhor e na palavra dEle. Amém? A Bíblia diz o seguinte, em Hebreus capítulo 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Fecha o olho aí, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Jesus, mais uma vez pela oportunidade que nós temos, Pai, de sermos lapidados, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, Senhor Jesus, e eficaz na nossa vida para nos transformar e nos levar para cada vez mais perto de Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, aquilo que for ministrado seja algo ministrado pelo Senhor nos nossos corações. Que seja o Teu Espírito Santo falando aqui, que a única voz ouvida nesse lugar seja a voz do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, e não a minha, Senhor. E que a minha voz seja totalmente silenciada aqui, Senhor, para que nós possamos, todos nós, sermos ministrados pela voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos consagramos a Ti agora, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode se assentar. Amém. Bom, nós estamos no ano novo, primeiro culto da JNI desse ano, primeiro culto do Nazatim desse ano. A gente tem muitos motivos para se alegrar por tudo aquilo que Deus fez, muitos motivos para ter esperança, inclusive esse é o tema do nosso ano aqui na igreja, o ano da esperança. Temos muitos motivos para temos esperança para aquilo que o Senhor Jesus vai fazer em 2025 nos nossos ministérios. Eu estou muito animado para tudo que Deus vai fazer, mas eu confesso para vocês que esse período de final de ano e começo de ano é um período que para mim é muito curioso, e eu confesso para vocês que é um período que eu fico ao mesmo tempo que fazendo muitos planejamentos, eu fico também de uma maneira bastante reflexiva, principalmente no final de ano. O final de ano é aquele período que a gente é praticamente engolido pelas atividades, pelas festas, formatura, Natal, Ano Novo e aniversário. Gente, novembro tem bastante, mas dezembro tem aniversário, meu Deus do céu. O meu inclusive, fica a dica aí, se você quiser ainda me dar um presente, eu estou aceitando, tá bom? Mas, cara, é um mês que a gente é engolido pelo tanto de atividades e o tanto de coisas que vão acontecendo, mas ao mesmo tempo também é um momento em que a gente começa a ficar um pouco até aflito, e eu pelo menos fico aflito porque eu começo a olhar para o tanto de coisas que eu planejei, o tanto de coisas que eu queria fazer, o tanto de coisas que eu esperei viver no ano de 2024 no caso, e aí eu começo a ver que um monte de coisas eu infelizmente não consegui realizar. Aí a gente fica naquele mood, fica preocupado, será que eu consigo ainda nesses últimos dias que me restam? Será que eu consigo correr atrás? Será que eu consigo fazer alguma coisa? Ou, na verdade, a gente já fica naquele mood também assim, olha, acho que já não vai dar tempo mais, mas quando virar o ano eu começo alguma coisa. Quando virar o ano eu vou atrás daquilo que eu não consegui fazer. E aí os dias vão passando, e é por isso que eu disse que eu fico reflexivo e ao mesmo tempo tentando fazer o planejamento e etc. E aí de repente o ano vai passando, os dias vão passando rapidão, chega dia 31, virada, você acorda dia 1º, acabado porque você virou, comendo de madrugada, um monte de coisa, você acorda no dia 1º acabado, e aí parece que tem uma chavinha ligada em você dizendo, agora começou. O que você não fez ano passado, você queria fazer esse ano, pronto. Virou o ano e agora é o momento, vamos para cima. E esse
Sentimento, ele começa a tomar o nosso coração. Isso é muito normal, a maioria das pessoas vive assim. Olha para coisas que gostaria de ter feito e que não conseguiram fazer, e olha para coisas que quer fazer no próximo ano. E esse é o momento que muita gente faz muito plano. Por exemplo, eu esse ano entrei, até mandei um áudio agora há pouco, para um amigo que eu pedi ajuda para ele, porque esse ano eu disse para ele que esse ano é o ano da academia. Não entendi o motivo da risada. Eu falei, não, esse ano, meu irmão, eu vou chegar no final do ano trincado. Vai ser o shape do ano. Eu vou na festa de final de ano do Nazatim, da JNI, lá só para ganhar o prêmio de shape do ano. Uau! Eu comecei a fazer isso, mas eu já ouvi de algumas pessoas, seguinte plano, esse ano, pastor, eu estou agarrado com Deus, porque esse ano eu namoro. E eu namoro e caso no mesmo ano, oh aleluia. Glória a Deus, tem gente que está aqui, eu recebo, Senhor, até pula para pegar antes dos outros, aleluia. Tem gente que fala, não, esse ano eu faço minha faculdade, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou passar no vestibular em nome de Jesus. Esse ano eu vou juntar dinheiro, meu irmão, investimento a XP que me segure. Esse ano eu vou fluir nas finanças. Tem um monte de planos que a gente vai fazendo, mas a gente precisa saber que tem muitos planos que a gente faz e isso é bom, isso é maravilhoso, a gente tem que fazer mesmo. Mas a gente também tem que olhar para o principal plano que nós devemos fazer na nossa vida, que é o plano da nossa vida espiritual. É o plano da nossa vida com Deus. E tem muita gente que começa o ano fazendo, isso é maravilhoso, eu pelo menos faço sempre. Senhor, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais, eu vou me santificar. Esse ano eu vou ganhar minha faculdade, meu trabalho, todos os lugares que eu tiver, eu vou ganhar todo mundo para Jesus. O mundo que me segure. A gente vai fazendo esses planos, mas aí, como eu disse, parece que o ano vira rápido e aí começa uma contagem regressiva maluca na nossa vida. Parece que até uma cobrança nossa. Eu confesso para você que a minha primeira semana eu fiquei me cobrando todos os dias do tipo, e aí, 2025 virou, você não ia para academia? E a única coisa que eu fiz em 2025 relacionada à academia foi cancelar a inscrição da academia, olha só. Mas a gente entra nesse mood, né, nesse sentimento que parece literalmente que nós estamos numa corrida. E a corrida, ela traz esse sentimento para a gente, porque você está lá parado, esperando o momento certo, onde alguém vai dar a largada e aí começa todo mundo a correr. Começa todo mundo a ter que se movimentar, fazer alguma coisa, e essa corrida da vida comum, ela acontece muito, mas também acontece principalmente nessa vida espiritual que eu falei. E por que muitas vezes a gente fica preocupado e fica aflito com os planos que a gente quer fazer da nossa vida com Deus? Porque, como eu disse, muitas vezes nós chegamos no final do ano e olhamos para a nossa vida com Deus e pensamos a mesma coisa. Eu infelizmente não fiz muita coisa que eu gostaria de ter feito. Infelizmente eu não consegui alcançar o nível de santidade que eu gostaria de ter alcançado. Infelizmente esse ano eu não consegui correr a corrida da minha vida com Deus do jeito que eu queria ter corrido. Mas 2025 eu vou ser diferente. Mas o ponto é que a corrida do ano anterior já foi. A corrida do ano passado já acabou. Agora nós estamos num novo ano. Infelizmente no ano passado alguns até conseguiram chegar no ponto de chegada. Alguns sequer saíram na partida. Alguns pararam no meio do caminho, mas agora, 2025, o que eu quero dizer para você é que, como nós fazemos planos, como há uma vida que precisa acontecer, essa corrida já foi dada a largada. E eu e você estamos dentro dessa corrida, e a pergunta que eu faço agora, será que quando eu e você chegarmos no final deste ano de 2025, diante dessa corrida da nossa vida com Deus, diante desses desafios, diante dos nossos planos, diante das nossas metas, será que no final desse ano eu e você vamos chegar olhando para trás dizendo, eu consegui completar cada desafio, eu consegui completar cada ponto da minha corrida, eu cheguei no ponto de chegada? Ou será que nós vamos olhar para trás e talvez mais um ano olhar e falar, eu não consegui? Será que mais um ano passou e eu não consegui chegar no ponto onde eu gostaria de ter chegado? E essa analogia da nossa vida com uma corrida
é exatamente a analogia que eu estou dizendo aqui, é exatamente o que Deus usa para falar comigo e com você lá no texto que nós lemos de Hebreus. Esse ponto da corrida fala exatamente lá: nós corremos a corrida que foi posta diante de nós. E essa corrida que está dizendo aqui é exatamente a corrida da minha e da sua vida com Deus, que é a vida que mais importa. Nós sabemos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar dos nossos planos, dos nossos estudos, isso é muito importante, mas nada disso tem valor se a nossa vida com Deus não estiver no trilho certo. Então o texto está falando para mim que há sim exatamente essa corrida da nossa vida com Deus, e que eu e você precisamos entender que é um desafio que foi proposto para mim e para você, e você, querendo ou não, você está dentro dela. Essa corrida da nossa vida com Deus. Agora, o que eu acho interessante, e de verdade mesmo, quando eu fico impressionado com a profundidade de como a Bíblia consegue exemplificar coisas para mim e para você, que quando a gente começa a estudar mais, a gente começa a ver, faz todo sentido. Quando a gente olha para o exemplo que o autor do livro de Hebreus escolhe usar, e que Deus escolhe usar para mim e para você, que é o exemplo da corrida, a gente começa a fazer os paralelos, a gente começa a ver que faz muito sentido quando a gente compara com a nossa vida. Faz muito sentido, porque uma corrida, ela normalmente tem a sua largada, que é o momento de maior adrenalina, é o momento onde a gente começa animado, é onde a gente sabe que a gente está ali e a gente vai correr. Mas chega um momento em que o sol intenso começa a cansar. Chega os momentos que são dos trajetos mais íngremes. Algumas corridas passam por tempestades, um desgaste vai acontecendo. Alguém aqui já correu uma maratona? Alguém aí já correu uma maratona? Aqui. Então, tem uns 3 irmãos aqui que, vocês são heróis. Mas fala a verdade, maratona são 42 quilômetros normalmente. A maioria dos que correram uma maratona diz que quando chega lá para o 15º quilômetro, o pé já está doendo. Por melhor que seja o seu tênis, o joelho já está doendo, a coisa fica difícil. Quando a gente olha para todos esses exemplos da maratona, do desejo de desistir dos competidores, a gente faz uma comparação com a nossa vida, a gente começa a ver que a nossa vida e o nosso ano, ele é exatamente assim. A gente começa animado, a gente começa empolgado, a gente começa esperançoso daquilo que a gente vai fazer esse ano. Aí começam a passar os dias, aí começa a vir o sol intenso na nossa cabeça, começa a vir os dias de tempestade, começam a vir os fracassos, começam a vir as dores, muita coisa começa a acontecer, e aí a gente começa a ficar exatamente como corredor, com uma vontade gigantesca de desistir. A nossa vida com Deus, ela é exatamente desse jeito. Tem muita gente que está enganando, um monte de gente, dizendo que a vida com Deus, a partir do momento que você começa a correr essa corrida, vai ser tudo fácil, vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo perfeito. E entenda que eu não estou dizendo que Deus não é um Deus que cuida, não é um Deus que abençoa, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que Deus usa exatamente esses momentos de dificuldade para formar o meu e o seu caráter. Então a nossa vida com Deus, ela vai ser uma vida que vai nos desafiar constantemente. Essa corrida da nossa vida, ela é uma corrida complicada. É uma corrida aí que, por exemplo, quando Jesus vai falar sobre a eternidade, ele diz que o caminho que a gente trilha, ele é justo mesmo, ele é apertado. Mas a diferença é que quando eu e você estamos nessa corrida, nós temos a garantia do prêmio que está sendo nos oferecido. O que eu quero dizer para você é que a vida com Deus, essa corrida da vida com Deus, ela não é uma corrida fácil, mas o prêmio que está proposto para mim e para você é um prêmio que não tem nem um valor, nada, nenhum dinheiro do mundo pode comprar, que é a vida e a vida eterna com o Senhor Jesus. É alcançar esse prêmio de estar com o Senhor. É a vida que Paulo diz, por exemplo, lá em Filipenses, no capítulo 3, ele diz: sim,
Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é que o prêmio da nossa corrida não é um prêmio em dinheiro, não é um prêmio que vai acabar aqui, não, é um prêmio de eternidade com o Senhor Jesus. E esse prêmio nada no mundo pode dar para mim e para você. Então entenda que pode ser difícil essa corrida, pode ser complicado esse trajeto, talvez durante o ano você vai passar por um monte de perrengue, mas nunca se esqueça do prêmio que está proposto. Porque quando nós não esquecemos do prêmio, a gente sabe o motivo pelo qual nós estamos correndo. Há um valor inestimável da corrida da nossa vida com Deus. Há um valor que nada pode pagar. Então esse texto de Hebreus, ele está dizendo para mim e para você, e eu já quero que você aplique isso para o seu começo de ano, para esse início de ano que nós estamos vivendo. O que esse texto está dizendo é que se há uma corrida proposta para mim e para você, se há uma corrida da nossa vida com Deus, nós precisamos, e em nome de Jesus, nós vamos chegar até o final dela esse ano. Você vai olhar para a sua vida no final desse ano, quando chegar lá dia 31 de dezembro, você vai olhar e falar: eu corri a minha corrida e eu cheguei no ponto de chegada. Os planos que eu fiz na minha vida com Deus esse ano, eu não só consegui alcançá-los, como eu ainda vivi mais do que isso. Nós não vamos mais viver o ano inteiro, chegar no final dele, olhar para trás e pensar: eu não fiz nada da minha vida, eu não consegui, mais um ano passou, eu não cresci nada na minha vida com Deus. Eu já quero, antes de continuar aqui, cara, eu quero desafiar você em nome de Jesus nessa noite. Sabe por quê? Porque nós pastores, muitas vezes a gente encontra pessoas que chegam exatamente como isso que nós falamos. Chega no final do ano e diz: eu perdi um ano da minha vida com Deus. Mas em nome de Jesus, se tem uma corrida proposta para você, meu irmão, hoje é o dia de você calçar o seu melhor tênis. Hoje é o dia de você levantar. Hoje é o dia de você aquecer suas pernas e começar, em nome de Jesus, a correr o melhor ano da sua vida. E aqui não é prosperidade, não é evangelho de vitória somente. Não estou dizendo isso, mas em nome de Jesus, se você quer que 2025 seja o melhor ano da sua vida espiritual, o melhor ano da sua vida em todos os aspectos, você precisa encarar que você está numa corrida. E em nome de Jesus, você vai correr, você vai chegar até o final, pela força que Jesus vai colocar em você. E em nome de Jesus, esse ano você vai olhar para trás e falar: eu venci a corrida da minha vida. Satanás não roubou a minha oportunidade de chegar no final da minha vida com Deus. É um desafio para você, cara. Quem topa esse desafio em nome de Jesus? Levanta a sua mão como um ato profético agora. Fala: Senhor, eu topo esse desafio. Esse ano eu vou correr a minha corrida e eu vou chegar no final dela dando glória a Deus, porque eu venci os desafios. Olha só, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que além dela nos ensinar e nos mostrar que há uma corrida proposta para mim e para você, ela ainda começa a contar para nós qual é o segredo que a gente precisa entender para conseguir correr a corrida, vencer os dias. Porque eu sei que é lindo, maravilhoso quando o pastor diz: em nome de Jesus você vai chegar no ano e você vai conseguir. Quem aqui não quer? Mas eu sei que tem muita gente que às vezes olha do dia, principalmente nos dias difíceis, e pensa: mas como? Qual é o segredo então? O que eu faço? Porque eu entendi que eu preciso correr, mas está difícil, cara. E o segredo que a gente olha para esse texto, e é muito claro, se você consegue compreender o texto, e você consegue extrair dele o que a Bíblia está dizendo para nós, fica claro de que o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos ter foco. Nós precisamos ter foco na nossa vida com Deus. Precisamos ter foco nessa corrida.
O sucesso de uma boa corrida está no foco que você aplica, não só antes de começar, mas durante ela. Isso porque, conforme as dificuldades vão chegando, o nível de foco que você coloca na sua corrida determina a continuidade dela ou não. E posso te dizer uma coisa, tem muito coach por aí achando que criou esse método agora. E a Bíblia está dizendo isso para a gente há mais de 2000 anos, viu? Se tem uma corrida. E para aqueles que gostam de correr, eu sei que o Mattioli gosta de correr. Eu fico até revoltado quando eu abro meu Instagram de manhã e eu vejo que ele acordou 5 da manhã para correr. Eu fico até revoltado, eu falo, não é possível isso. Correr é bom, mas 5 da manhã não dá, velho, pelo amor de Deus. Mas amém, respeito, admiro. Um dia eu vou com você, mano. Eu só não tenho tênis, mas eu vou. Amanhã não, calma. É processo. Mas a gente aprende quando a gente começa a querer praticar um esporte, principalmente a corrida, estou mentindo ou não, que você precisa ter foco. Ou você acha que o Mattioli acorda todo dia às 5 da manhã dizendo, ai que alegria, em vez de dormir 2 horas a mais eu vou correr. Mas o processo vai ensinando ele que o foco, ele traz resultado. O foco traz resultado. Então, a Bíblia, ela está mostrando para mim e para você nesse texto, de que eu e você na nossa corrida, na corrida da nossa vida com Deus, a gente precisa ter foco. Já dizia o profeta, né? Foco, força e fé. É isso mesmo? Não. É, né? Quem que canta isso, mano? Alguém me ajuda aí. É gospel, né? Projota. Se não é gospel, esse ano ele vai se converter em nome de Jesus. Lancei a palavra, Projota, vem me procurar. Eu vou te converter para Jesus, você vai ver, vai fazer rap gospel. É foco, força e fé. Olha só, presta atenção, numa maratona, por exemplo, como eu disse aqui, não sei se você sabe, mas é cientificamente comprovado que um competidor, quando ele está no estado de exaustão física, quando a adrenalina do começo abaixa, quando começa a ficar um pouco distante do começo, mas ao mesmo tempo distante também do ponto de chegada. E aqui a gente está falando de competidores de alto nível, tá? Se é assim para eles, você imagina para nós. É cientificamente comprovado de que eles têm pelo menos, vontade de desistir 10 vezes, pelo menos. Esse é o mínimo que todo corredor sente durante uma corrida. Os mesmos que celebram a vitória no final, eles pensaram em desistir pelo menos 10 vezes durante o trajeto. E o que faz eles permanecer, isso são os estudos que mostram. O que faz eles permanecer é exatamente isso que a Bíblia está mostrando para nós. É o foco que ele empenha nesse trajeto. Primeiro porque ele tem que prestar atenção nas pessoas certas durante o trajeto. Ele não pode ter ajuda de ninguém na corrida, mas ele tem pessoas que estão caminhando e durante a corrida vão gritar instruções para ele. Ele tem que ter o foco certo. Ele tem que ter o foco no prêmio. Ele tem que ter o foco no trajeto. Então, a escolha dele é o que de se manter focado durante toda a corrida. É o que faz com que ele consiga, de fato, chegar no final e mais do que isso, superar os momentos de vontade de desistir no meio do caminho. O que faz ele permanecer é o foco e o olhar no prêmio. E é por isso que, olhando para esse texto aqui, e eu confesso para vocês, aqui não é nenhum tipo de conversinha fiada de pastor, não é isso não. Minha esposa está aqui para provar, o Vitor também está aqui para comprovar. Eu confesso para vocês de que eu tinha uma outra mensagem preparada aqui, que era muito mais, talvez, do meu coração. Mas não sei porque Deus me obrigou a, no dia de hoje, desde da madrugada, parar e me debruçar diante desse texto de Hebreus capítulo 12, um texto que tantos aqui conhecem, exatamente para olhar para ele e entender que ele nos oferece uma série de dicas, uma série de conselhos, para que eu e você possamos manter o foco certo na nossa corrida da vida com Deus durante o ano. De verdade, infelizmente eu não consigo conhecer todos que estão aqui,
Mas se Deus está querendo falar isso para mim e para você nessa noite, abre o seu coração e se agarra nesses conselhos, nessa dica, porque Deus está te dizendo, talvez esse ano vai ser, como eu disse, o melhor ano da sua vida, o ano onde você vai chegar no final, mas aprenda os conselhos que eu tenho para te dar, porque vão ter desafios no meio do caminho. Então, o primeiro conselho que o texto nos oferece, para nós conseguirmos ter foco durante essa corrida, é se livrar dos pesos. Você pode dizer para quem está do teu lado, fala, se livra dos pesos. Olha só, logo no primeiro versículo diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, olha só, presta atenção, o texto diz, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Você já tentou correr ou fazer qualquer tipo de atividade física segurando algum peso? Esses dias mesmo, eu e a Marina, para quem não sabe, minha esposa, ela é uma atleta de breaking. Se você não sabe o que é breaking, é uma parada muito doida. Explicou tudo agora, né? Depois ela mostra aqui para nós. Ela briga comigo sempre quando eu faço isso, gente, amém, glória a Deus, depois a gente se acerta. Mas é um lance que tem muito uso do corpo, acrobacia e tal, e esses dias a gente falou, vamos colocar um colete de peso para você treinar. Porque quando a gente tenta fazer qualquer tipo de atividade física, segurando algum tipo de peso, quando a gente larga o peso, parece que tudo fica mais fácil, parece que tudo fica mais fluido, o movimento fica até mais rápido. O resultado do movimento ele é muito mais assertivo. Isso porque o peso ele deixa a gente mais lento. Ele atrapalha o movimento. No caso do treinamento dela é proposital que atrapalhe, porque quando a gente tira ela vai ter muito mais fluidez. Mas sinceramente na minha vida espiritual e na sua vida, na nossa vida com Deus, não faz sentido você querer correr carregando peso. Por isso que a Bíblia diz exatamente isso que a gente está falando, tentar correr carregando peso é burrice. Se você tenta fazer qualquer tipo de atividade carregando peso sem ter um bom motivo para isso, você está sendo um mané. E olha só, esse é o momento na mensagem que parece que o pastor ele é mais inteligente do que ele é. No texto original, em grego, posso ouvir um uau? Obrigado. O peso que é utilizado diz que é onkos, que significa, sabe o que? Não é só algo que te deixa lento, significa impedimento. Olha só, a Bíblia está dizendo e está deixando claro para mim e para você que mais do que te deixar lento, pesos que a gente não precisa carregar, que nós carregamos, além de nos atrapalhar e nos deixar devagar, uma hora ou outra, seja no começo, seja no meio, ou seja quase no final da jornada, ele vai não só te deixar lento, como ele vai te impedir de chegar onde você precisa. Falando da sua vida com Deus, o peso vai te atrapalhar de conquistar a vida com Deus que você precisa e que você deseja conquistar nesse ano. Só que olhando para o texto, a gente vê que ele fala de dois tipos de peso, fala de duas coisas diferentes que nós precisamos nos livrar. Dos pesos, a primeira coisa que ele diz é dos pesos que nos tornam lentos, e a segunda é dos pecados que nos atrapalham. E eu acho muito interessante que o autor divide isso em duas coisas, porque a gente precisa saber que tem coisas que a gente carrega na nossa vida, tem pesos que a gente carrega, tem escolhas que a gente faz que não necessariamente são pecados, não necessariamente são coisas que a gente vai olhar e falar, nossa, eu preciso mudar isso aqui, porque é pecado. Mas tem coisas que a gente carrega que não são pecados, mas que vão te atrapalhar, que vão afastar você do propósito da sua vida com Deus. Há coisas que você carrega que não te ajudam em absolutamente nada, mas mesmo assim a gente carrega. Por quê? Porque não é pecado. Eu peguei alguns exemplos aqui, e acho que o clássico, a primeira coisa que a gente pode olhar de um peso que a gente carrega sem ser pecado, são de relacionamentos tóxicos na nossa vida. Sejam relacionamentos de cônjuge, de namorado, de namorado,
ou até mesmo amizades que você carrega fora da igreja, ou às vezes até dentro da igreja, que não é pecado nenhum você ter aquela pessoa caminhando com você, mas parece que essa amizade, esse relacionamento só te afasta do Senhor. Esse é o tipo de peso que muitas vezes a gente carrega e a gente sequer percebe de que isso está deixando a gente lento, talvez vai até impedir a gente de chegar no final. Outra coisa, coisas que você consome. Se você se alimentar de lixo o ano inteiro, não adianta você querer viver uma vida sem passar mal o ano inteiro. O que eu estou dizendo é que tem muita coisa que a gente ouve, tem muita coisa que a gente assiste, tem muita coisa que a gente se permite conversar, que é peso que está atrapalhando a nossa vida. Às vezes a gente sequer lembra de tanto que aquilo que nós ouvimos influencia a nossa vida, o nosso caráter, influencia as nossas escolhas. Então, meu irmão, escuta aqui, deixa eu te falar, filtra o que você está ouvindo, cara. Isso serve tanto para adolescente, jovem, adulto, velho. Filtra aquilo que você escuta. Quer ver outra coisa? Hábitos ruins, atitudes que você tem que precisam ser mudadas. Ah, mas não é pecado. É o famoso tipo, eu falo o que eu penso, é meu jeitão. Cara, às vezes você está fazendo mal para as pessoas e com isso você também está se ferindo, e com esse caminhar você só vai se tornar cada vez mais vagaroso na sua vida com Deus. Lugares que você frequenta, preocupações excessivas, o jeito controlador, não, eu preciso saber como vai ser tudo da minha vida, eu quero saber o meu futuro, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Meu irmão, aprende a confiar em Deus. É um peso que você está carregando, a procrastinação. Cara, se tem uma coisa que pega hoje o ser humano, é a procrastinação. Tem um monte de gente que fica o ano inteiro vivendo de maneira ineficaz. Aí quando chega no final do ano está realmente tudo acumulado. Aí a gente tem até orgulho de postar que a gente chutou o balde o ano inteiro e agora vamos correr atrás dos baldes que a gente chutou. Cara, isso é um peso para a sua vida. As expectativas que a gente cria baseado em coisas irreais de rede social. Tem um monte de situações que, se a gente for ficar citando aqui, a gente vai passar a noite inteira, mas são pesos que não necessariamente são pecados, mas que estão te tornando vagarosos. Tem tanta coisa que você carrega que te atrapalha na sua vida, que você, em nome de Jesus, precisa aprender a deixar hoje. São pesos que a Bíblia está dizendo, larga eles hoje. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade de me indispor com as pessoas, como é que eu vou simplesmente me afastar de alguém que me faz mal? Entenda que ninguém vai correr a corrida da sua vida por você, é uma escolha totalmente sua. Mas em nome de Jesus, tenha coragem de deixar aquilo que está te deixando lento, está te deixando vagaroso, e mais do que isso, na maioria das vezes, esses pesos que não são pecados, com o tempo, eles vão te levar para uma vida de pecado. Que é exatamente a outro peso que o autor cita. Olha só, ele diz que livremos-nos do peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Não é novidade para mim e para você, de que na nossa vida com Deus, talvez um dos maiores inimigos que nós temos é o pecado. Porque o pecado, ele não só vai te deixar lento, como o texto diz, como ele em algum momento ele vai te impedir de prosseguir, porque ele te tira do caminho. Ele tira a gente do lugar onde Deus quer que nós estejamos. O pecado separa eu e você de Deus. Entenda uma coisa, isso aqui não é só aquilo que a gente ensina na EBD, na escola bíblica para as crianças, que o pecado é a separação com Deus. Meu irmão, você precisa começar a entender que o papo é sério. Se o pecado te afasta de Deus, você quer viver uma vida longe daquele que te dá a vida, ou você quer viver uma vida perto dele? Porque se você quer viver uma vida perto dele, hoje é dia de você se livrar dos pecados. É uma questão de inteligência aqui. O problema, sabe qual é? É que muitos de nós estamos tentando correr essa corrida carregando um pecado com a gente. Tem gente que chegou aqui hoje carregando hábitos e pesos de pecados desde o ano passado, mas que em nome de Jesus, hoje, entendendo o quanto ele trava a sua corrida da vida com Deus, precisa nessa noite largar esse peso e seguir.
Olha só o que o texto diz lá em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por que o texto, ele consegue falar para mim e para você, se livra do pecado hoje? Porque graças a Deus, eu e você temos um Deus que morreu na cruz para exatamente você poder nessa noite se libertar deste pecado. Chega de ser escravo do pecado, do peso que está te atrapalhando. Se precisa hoje corrigir essa rota, começa a perceber os gatilhos e larga a mão deles em nome de Jesus. Se precisa confessar, meu irmão, confessa para Jesus, não perde mais seu tempo. Senhor, eu estou pecando nessa área, mas em nome de Jesus, hoje eu resolvo, hoje eu mudo de vida e hoje eu corro a minha corrida leve. É hoje que eu começo isso. Mas para de dar passo carregando pecado. Jesus já levou o peso do teu pecado. Para de carregar o que você não precisa. Em nome de Jesus. E deixa eu te falar mais uma coisa. Se você precisa de gente para te ajudar, tem pelo menos umas 500 aqui para caminhar com você, para te ajudar nessa luta. Eu sei que é difícil, eu sei que é, mas você não está sozinho. Mas em nome de Jesus, tenha coragem de largar e abandonar o teu pecado hoje. O ponto é, elimina os pesos da sua vida em nome de Jesus. A segundo conselho que o texto dá para a gente é a gente correr com perseverança. Correr com perseverança. Olha só, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Você sabe quais são as características de perseverança? Às vezes a gente sabe o que significa, mas a gente não para pensar direito o que isso representa na nossa vida. Olha só, a definição é características de alguém que não desiste. E olha só que coisa louca, no dicionário diz exatamente isso: características de alguém que não desiste independente de circunstâncias. Olha isso, parece até a Bíblia dizendo. Olha só, é alguém que decide continuar com firmeza. Não é alguém que está indeciso, não, eu decido continuar. Eu decido prosseguir. Olha só, outra característica, é alguém que tem constância e é constante em tudo que faz. O segredo para você correr a sua corrida com Deus de maneira perfeita nesse ano está em você ser alguém decidido por Jesus, a ponto de não desistir por qualquer circunstância. É alguém que persevera independente de qualquer coisa. Eu disse aqui o exemplo de corrida de rua, de maratona e etc. Se você já participou de uma corrida como essa, você sabe que não importa o quão preparado você possa estar, não importa o quão bom você pode ser, em algum momento o seu corpo e a sua mente vai mandar você parar. Pode ser na subida, pode ser no cansaço, eu não sei. Da mesma forma, a nossa vida com Jesus vai ser assim. Por isso que o texto está dizendo, olha só, seja perseverante, para de desistir por qualquer motivo, seja decidido em continuar. Eu sei que às vezes é difícil, mas seja decidido em continuar da sua vida com Deus, decida ser constante nela. Tem um monte de gente que chega para mim e diz, pastor, a minha maior dificuldade é ser constante, e eu entendo, é uma dificuldade minha também. Ainda mais nos dias de hoje, que parece tudo muito mais fácil. Para algumas pessoas pegar uma Bíblia é um grande desafio. Mas deixa eu te falar, constância não tem a ver com espiritualidade. Constância tem a ver com decisão. Tem a ver com a decisão de buscar a Deus mesmo quando tudo não faz sentido. Tem a ver com buscar e falar com Deus todos os dias, querendo eu ou não. Eu preciso mostrar para mim que quem manda nas minhas decisões sou eu, e quem manda nas minhas decisões é o Senhor Jesus, por isso eu decido por Ele todo dia. O próprio o apóstolo Paulo diz exatamente isso lá em Romanos no capítulo 5, olha só o que ele fala:
Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Infelizmente, uma das coisas que a gente mais vê são jovens, são adolescentes, desistindo da caminhada, da corrida, da vida com Deus, por problemas que são pequenos. E às vezes, quando chega lá na frente, olha para trás e diz: eu não acredito que eu perdi a minha vida com Deus por causa disso. Mas infelizmente tem um monte de gente que está fazendo isso. A gente vive nessa geração que diz exatamente isso para mim e para você. A gente vive nessa cultura. Eu estava vendo esses dias um negócio que eu falei aqui, exatamente isso. Tem uma propaganda que rodou muito, ficou muito famosa, que diz exatamente isso. Se você tem um marido e o seu marido não gosta do café que você gosta, é simples, troca de marido. O mundo está ensinando para mim e para você de que se algo não está dando certo, ou se está tendo dificuldade, ou se tem alguém que está pegando no seu pé, ou se tem alguém que não está fazendo as coisas exatamente como você gosta, simples, sai, vai, faz o que você quiser. Mas a vida com Deus, para nós termos foco na nossa corrida, a gente precisa saber que preciso ter perseverança. Eu preciso entender que eu decido continuar com Deus, até porque eu sei que as dificuldades fazem parte de um processo que Ele me coloca para que o meu caráter seja aprovado. Então, em nome de Jesus, entenda que talvez o ano de 2024 pode ter sido marcado por muitas desistências na sua vida. Da vida com Deus, da vida comum, eu não sei. Mas em nome de Jesus, esse ano pode ser diferente se você decidir todos os dias ser constante, ser perseverante e decidir por Jesus todos os dias. Agora, o terceiro e último ponto e conselho que o texto dá para mim e para você. E talvez o mais importante de todos eles. O texto diz lá no versículo 2, diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. O terceiro conselho que o texto está dando para mim e para você é para que a gente olhe fixamente para Jesus. Olhe fixamente para Jesus. Se tem alguém que pode nos ensinar sobre essa corrida da nossa vida, é o próprio Jesus. Quando você quer aprender alguma coisa, sei lá, se eu quiser aprender a tocar teclado, eu não vou pedir ajuda ou conselho, eu não vou voltar os meus olhos para alguém que não sabe tocar. Do mesmo jeito que se eu quiser aprender a correr, eu não posso ficar olhando para alguém que nunca chegou no ponto final, eu preciso olhar para alguém que completou a corrida. E se tem alguém que completou a corrida de maneira intacta, de maneira perfeita, esse é o Senhor Jesus. E aqui está o ponto mais importante do que a gente está falando. Você pode se livrar dos pesos, você pode ser perseverante, mas se o seu foco não estiver em primeiro lugar em Jesus, se os seus olhos não estiverem fixados em Jesus, talvez o esforço não vale a pena. Por isso que o texto nos convida exatamente a isso, a independente de qualquer coisa, eu largo os pesos, eu sou perseverante, mas os meus olhos estão focados nele. Deus fala isso também para Josué, Ele diz: Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime, cuide de manter os seus olhos em mim, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu, Senhor, estou contigo. O que eu estou querendo dizer é que o ponto principal é que, independente de qualquer coisa, os meus olhos têm que estar olhando para Ele, porque se Ele vai para lá, eu vou para lá, se Ele vem para cá, eu vou para cá. Ele, Jesus, é a motivação da corrida, então os meus olhos têm que estar nele. Ele nos guia pelo exemplo dele. Olha só, olha o que o texto diz: por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores.
Desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. O que o texto está dizendo é: olha para Jesus, mano, porque Jesus, mesmo apanhando, mesmo sendo crucificado, mesmo levando o peso do nosso pecado, Ele, pela alegria de nos salvar, Ele suportou tudo isso e não desistiu da corrida. O que a Bíblia está dizendo é: olha para Jesus, porque quando você está olhando para Jesus, você não fica nem cansado e nem desanimado. Olha que maravilhoso isso. Só que muitos de nós, na corrida da fé, na corrida da nossa vida, na corrida do nosso ano com Deus, a gente divide o nosso olhar, que devia ser exclusivo de Jesus, com um monte de outras coisas, com motivações erradas, com exemplos de pessoas erradas. Esses dias eu ouvi um adolescente dizer para mim: pastor, esse ano eu vou ficar rico, porque eu vi um cara na internet que ele ficou muito rico. Eu falei: amém. Eu só preciso fazer uma pergunta: como? Porque dependendo como for, eu vou também. Ele falou: nas bets. Falei: mano, baita exemplo seu. Falei: não, cara, às vezes a gente divide o olhar que devia ser só de Jesus com um exemplo de gente errada, gente que pode até parecer estar dando certo agora, mas que dentro não tem nada para compartilhar. A gente divide o nosso olhar com distrações, e quando isso acontece, a gente perde o caminho. A gente não só desacelera, como a gente perde o caminho, e aí para. Você já teve a oportunidade de ficar perdido em algum lugar? Parece que quanto mais você anda, mais perdido você fica, não é isso? Então entenda que o nosso olhar, o olhar da nossa vida, o olhar do nosso ano, as minhas motivações, o exemplo da minha vida, as minhas decisões, as minhas ações, elas devem ser baseadas em quem eu estou com meus olhos fixados, e esse alguém é Jesus. Somente nele os meus olhos devem estar. Quando a gente olha para Jesus, a gente enxerga o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai se não for por mim. Quando eu olho para Jesus, eu enxergo o caminho. Quando eu olho para Jesus, eu me encho de vida. Eu posso estar com as minhas energias acabadas, mas eu tenho vida para prosseguir. Quando eu olho para Jesus, eu sou tomado de força, que é o que ele diz para Josué: seja forte e seja corajoso, porque eu estou contigo, cara. Quando eu olho para Jesus, eu sou tomado da motivação correta, a motivação de um prêmio que vem dele. Quando eu olho para Jesus, eu lembro de quem eu sou, e eu lembro o quão incapaz eu sou de correr a corrida sem ele. Não permita os seus olhos se desviarem de Jesus. Quer ter foco na corrida? Mantenha os seus olhos fixos no Senhor, como alguém que quer chegar no final do ano e dizer: eu cheguei na chegada, eu venci a corrida, eu alcancei os objetivos da minha vida com Deus neste ano, porque eu fiquei com os meus olhos nele, e não desviei os meus olhos dele nem por um segundo sequer. Fixe os olhos em Jesus e nada vai roubar sua atenção durante a corrida. Fique em pé para a gente encerrar, em nome de Jesus. Olha só, talvez nesse começo de ano, e ainda é começo de ano, e é o nosso primeiro culto de jovens e adolescentes dessa igreja maravilhosa. Talvez você precise nesse começo de ano fazer alguns compromissos com Jesus. Talvez você precisa entender que existe uma corrida, você está nela. E se você está nessa corrida e ela já está acontecendo, talvez você precise agora fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Talvez você tenha terminado 2024 carregando um monte de peso.
carregando pecado. Talvez você até colocou uma esperança de assim que virar o ano, isso tudo ser resolvido, mas ainda parece que falta algo. Talvez nessa noite você precisa fazer o compromisso de deixar os seus pesos nesse altar nessa noite. Seja da vida de pecado, ou seja de coisas que estão te deixando vagarosos, que você vai precisar tomar uma decisão hoje para agir depois, mas você precisa deixar hoje aqui. Talvez você tenha chegado aqui no começo do ano, gente, começo de ano, carregando a frustração de um ano que chegou no final, com a sensação de que deveria ter sido muito melhor do que foi, com a sensação de que, cara, quase tudo que eu queria fazer eu não consegui, com a sensação de um cansaço, do desânimo que te pegou no meio do caminho, que parece que está te matando até hoje. Talvez nessa noite você precisa se comprometer com Deus e falar: Senhor Jesus, a minha decisão é ser perseverante a partir de hoje, e se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda para quem puder me ajudar, mas eu não vou desistir. Deixa eu falar, talvez você faz tempo que não vem na igreja. Eu não sei por que você chegou aqui, nem você sabe por que você chegou aqui, mas talvez você chegou aqui para te dizer: larga a mão do motivo que te fez sair do meio da JNI, que te fez sair do meio do Nazatim, se compromete comigo hoje, porque quem está te chamando sou eu. Talvez você esteja dividindo o foco do seu olhar com outras coisas. Hoje é dia de alinhar o olhar para Ele, olhar para Jesus e fixar os olhos nele. Mas sabe qual é a melhor parte disso tudo? Que talvez se livrar dos pesos, se livrar do pecado, ser perseverante, fixar os olhos nele. Talvez você esteja pensando, talvez tem gente que já entendeu o que eu falei, mas às vezes tem gente aqui que está pensando assim: mas pastor do céu, parece que me falta força. Sabe qual é a parte boa? Uma das coisas que eu aprendi é que durante uma maratona, durante uma corrida, com pessoas que estão correndo de fato para chegar no final, sabe o que acontece? Tem sempre alguém, um treinador que seja, que ele acompanha o corredor durante todo o percurso. E ele não pode pegar e ajudar, ele não pode colocar um carboidrato na boca, ele não pode nem dar água, mas sabe o que ele pode fazer? Ele pode ficar do lado da corrida dizendo: vamos, vamos, não se esquece da sua corrida, não se esquece do prêmio, eu estou aqui, você vai chegar no final e eu vou chegar com você. E tem um treinador que garante que está correndo essa corrida comigo e com você, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Se talvez você está sem força hoje para largar o peso, para ser perseverante, para fixar os olhos nele, fica tranquilo, só dá uma decisão de sair do seu lugar, porque o próprio Jesus está te dizendo: ei, olha aqui, vem comigo na corrida, porque eu corro com você, eu ando com você, eu estou com você em todo o tempo. Mas você, em nome de Jesus, em 2025 vai chegar no final do melhor ano da sua vida com o Senhor Jesus. Eu não preciso falar mais nada. Se em nome de Jesus você entendeu o que eu disse aqui, e você tem caminhado de uma dessas maneiras que eu falei, se livrar de peso, se livrar de pecado, se comprometer com Ele, decidir de fato em continuar e ser perseverante, ou fixar os olhos nele nessa noite, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem até aqui, faz um compromisso com o Senhor no altar, nós iremos orar por você. E eu creio que hoje começa de fato, não é coach, não é evangelho de prosperidade, hoje começa o melhor ano da sua vida, pela corrida da sua vida com Deus, pelo poder do Espírito Santo que te leva, que te ajuda, pelos pesos que não te atrapalham mais, por tudo que você vai construir baseado no Senhor. Nós vamos cantar uma canção aqui, enquanto nós estamos cantando, se Deus está falando com você, sai do seu lugar e vem até aqui, se comprometa com o Senhor, se comprometa com o Senhor nessa noite, larga os pesos, larga o pecado, fica firme com o Senhor em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, sai daí agora e vem aqui, deixa nós orarmos por você, em nome de Jesus.
estamos aqui prostrados no Teu altar nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós lançamos diante do Senhor Jesus as nossas vidas, porque entendemos que há uma corrida. E se há uma corrida da nossa vida com Deus, em nome de Jesus, nós já declaramos que nós chegaremos até o final, pelo poder do Espírito Santo que nos guia até lá. Mas Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor mesmo nos chama, como o Senhor mesmo nos mostra na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, pesos que tem deixado, Senhor, filhos do Senhor, atrasados, deixado lento, deixado, Senhor Jesus, afastados de Ti, pecados que estão, Senhor, tirando pessoas do caminho, Senhor, em nome de Jesus, estão sendo deixados neste altar nessa noite, em nome de Jesus. Traz o perdão do Senhor, traz, Senhor, em nome de Jesus, um renovo, traz, Senhor Jesus, agora a vida nova pelo poder do Teu sangue derramado na cruz, e que todo o peso que atrapalhava, todo o peso que deixava vagaroso, em nome de Jesus já foi levado na cruz. Hoje dê lugar à ação do Espírito Santo sobre a vida dos Seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Começa a construir aqui, Pai, alianças, Pai, para que o povo do Senhor seja perseverante, para que as pessoas sejam constantes, para que em nome de Jesus, pessoas não se esqueçam do motivo pelo qual estão na corrida, de forma que nenhum problema, de forma que nenhuma situação complicada, de forma que nem chuva, nem subida, nem descida, nada, nenhuma dor vai impedi-los de chegar no final pela perseverança no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos, Pai, estejam fixos no Senhor. Pai, alinha o olhar de cada um aqui neste altar para o Senhor, e que em nome de Jesus, cada um neste altar, nessa noite, tenha uma visão clara do Senhor Jesus, olhando e dizendo: olha para mim e vem comigo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o prêmio da sua vida está comigo, pode fixar os olhos em mim, que comigo você nunca vai se perder, em nome de Jesus, Pai. Reconstrói vidas essa noite, constrói novos começos, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz novos laços, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, por cada jovem, por cada adolescente, Senhor, nessa noite, o Senhor trazer um renovo da Tua parte, e nós profetizamos que 2025 será o ano da melhor vida com Deus de cada um de nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo.